dia. Deixa eu dar um feliz sábado especial para os comemorantes de hoje, né? Feliz sábado, Clube Centauro. Acho que dá para ser melhor, hein? Acho que dá para ser melhor. Feliz sábado, Clube Centauro. Feliz sábado, Clube Estrela do Oriente. Que legal. Fiquei muito surpreso de saber da presença dos dois clubes aqui. E para mim é uma alegria muito grande a gente poder estar partilhando esse estudo de hoje, essa reflexão de hoje. Como o pastor André falou, a gente é amigo já de longa data, amigo do coração mesmo. O pastor Renan também desenvolveu amizade ao longo do ministério. E é um privilégio muito grande. Obrigado pela oportunidade. Privilégio muito grande poder estar aqui. O pastor André falou de 2 filhos, né? Porque, na verdade, até peço oração para vocês. A minha esposa está de 37 semanas. Então, vamos orar para nada acontecer no meio do sermão e a gente ter que abandonar o púlpito aqui, né? Mas ela está lá atrás, minha esposa Amanda, meu filho Luca, a Alice está na barriga e minha sogra também está ali junto, a Angélica. Um privilégio muito grande a gente poder estar aqui hoje partilhando o estudo da Bíblia. O Clube dos Bravadores, ele é algo que faz parte da minha história e eu tenho certeza que faz parte da história de muitos de vocês aqui também. Com o Clube Centauro, a gente teve um pouco mais de experiência. Enquanto estávamos ali na Nova Semente, a gente dividiu alguns acampamentos juntos, fizemos ali em conjunto, né? Fizemos também ali em Campuris, a gente chegou a partilhar a cozinha, já partilhou aí a experiência. Então, a gente considerava, inclusive, o Clube Centauro, pastor, como uma espécie de irmão mais velho, vamos dizer assim, a quem a gente olhava para chegar um pouquinho da experiência no crescimento do início ali do Clube da Nova Semente. Então é um privilégio muito grande. Hoje estamos lá no NASP e estamos aí celebrando também o Dia dos Bravadores. Deixa eu fazer uma pergunta que acho que sempre é relevante. Eu sei que tem aqui os bravadores, todo mundo uniformizado, mas sempre tem a chance de ter alguém à paisana que está perdido por aí. Quantos aqui na igreja hoje, contando quem está na frente, são dos bravadores? Deixa eu ver a mão aí. Olha lá, ó, tem gente lá atrás, que legal, muito bom. Outra pergunta. Quantos aqui já foram desbravadores? Deixa eu ver a mão. Vixe, aí já levanta quase que a outra metade, né? Outra pergunta. Quem gostaria de ter sido e não deu tempo? Aí, ó, tem uns aí também. Uma vez, lá no Espírito Santo, a gente teve um clube de bravadores também. A gente começou um clube lá na cidade de Vila Velha. E a pessoa que ia ser diretor do clube, ela tinha exatamente essa realidade. Quando ele era juvenil, ele sonhava em ser desbravadores, mas por alguma razão, na casa dele não teve a permissão. Aliás, ele falava isso diretamente. A mãe dele não deixou. Então, aí agora, quando ele se tornou adulto, veio a oportunidade de ser diretor. Ele falou, não, vou abraçar com toda a força, vamos atrás aprender. Porque a verdade, como diz aquele lema, que é quase um slogan dos bravadores, você já deve ter visto essa frase. Quem já sentiu o sabor, sempre será desbravador. Essa que é a verdade. Fica no coração e transforma a nossa vida. Para a gente, na família, na nossa família, é algo que está no sangue. E é um privilégio muito grande poder celebrar esse dia com vocês. Pensando no que poderíamos meditar hoje, eu queria convidar você a abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Pensei por um tempo qual estudo poderia melhor se encaixar com o momento de hoje, alguma reflexão que pudesse falar com o desbravador, mas que pudesse falar também com a família. Aliás, você sabe, né, que o Clube dos Bravadores ele tem esses 2 lados. Ele envolve o desbravador, mas ele envolve a família como um todo. Afinal de contas, quem faz parte da diretoria aqui pode dizer se eu estou enganado, se eu estou falando alguma bobagem, mas a verdade é que o clube depende muito do apoio das famílias. Tanto no sentido de levar o desbravador, da responsabilidade, do compromisso, além de que as programações ou o projeto do clube como um todo, ele visa não apenas transformar a vida do juvenil e do adolescente, mas de alguma maneira impactar através dele a sociedade, a começar pela casa e pela família. Por isso, pensei um pouquinho que mensagem a gente poderia estudar hoje, que tema poderíamos estudar hoje, que de alguma maneira pudesse falar essas 2 realidades. E eu acho que essa história pode de alguma maneira falar com a gente. Eu convido você a abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 11, você que acompanha a gente de casa também, convido a partilhar desse estudo, acompanhando na sua Bíblia. E antes de nós lermos o texto bíblico, eu convido você a fechar os olhos, que nós vamos orar pedindo a condução divina. Você ora comigo? Santo Deus,
Obrigado, Senhor, pelas condições que o Senhor nos dá a cada sábado de Te adorarmos, Senhor, com toda a estrutura necessária, com todo o conforto necessário, para que absolutamente nada nos atrapalhe na busca ao Senhor, no louvor ao Senhor e na compreensão da Tua palavra. Esse culto nós estamos oferecendo a Ti. É por isso que nós já cantamos, nós já oramos, nós já ofertamos, tudo para poder Te adorar, mas para poder também, de alguma maneira, abrir o nosso coração para entender o Senhor falando conosco. É bem verdade que hoje é um dia especial, hoje é o dia que a gente celebra o Dia Mundial dos Bravadores, por isso a gente já começa esse estudo pedindo uma bênção especial sobre esses dois clubes, o Clube Centauro e o Clube Estrela do Oriente, que o Senhor possa guardá-los, especialmente sua liderança, conduzindo de maneira especial. Mas agora que nós vamos abrir a Tua palavra, nós pedimos, por favor, que o Senhor fale ao nosso coração. Nos ajude a entender o que o Senhor tem a nos ensinar, porque agora a gente se esvaziou ao longo desse culto para ser completamente preenchido por Ti. Então nos ajude a entender a Tua mensagem. Que nesse momento, Senhor, todo som e todo barulho se cale. Que apenas a Sua presença possa ser sentida em nosso meio. E que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas a escrever esse livro sagrado, possa falar agora aos nossos ouvidos, para que a gente saia daqui transformado pela Tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Livro de Hebreus, capítulo 11. Eu vou ler com você o trecho que está a partir do verso 23. A gente vai ler do 23 até o 26. A Bíblia diz assim: Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Verso 26. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a grande recompensa. O capítulo 11 de Hebreus é o lugar que relata para a gente a chamada galeria dos pais da fé ou dos heróis da fé. O trecho que fala sobre Moisés, ele continua nos próximos versos e ele vai se estender, na verdade, até o verso 29. Mas aqui a gente tem um resumo precioso do início da história de Moisés, que é o personagem que eu queria meditar sobre a vida dele no estudo de hoje. A verdade é que Moisés é um personagem muito importante para a nossa história, não é verdade? Mas a história dele é feita de mudanças. O texto que a gente leu, esse resumo, ressalta essas mudanças. Alguém que teve a possibilidade de ser filho da filha do faraó, mas escolheu mudar completamente sua vida para ser líder do povo escravo. E, na verdade, mudanças talvez seja o termo que melhor resume a vida de Moisés. Não sei se você já reparou isso. De filho do escravo, Moisés de repente virou filho da princesa. De príncipe, ele de repente vira foragido. De beduíno, ele vira um líder da rebelião. De mensageiro, ele vira profeta. E de impedido de entrar na terra prometida, Moisés é levado até a terra santa. A vida de Moisés parece que é de opostos. Cada hora de um lado, cada hora com uma mudança extremamente drástica. É interessante que algumas dessas mudanças de Moisés aconteceram pela escolha dele, mas a maioria das mudanças que Moisés viveu não foi porque ele quis. Ele de escravo virou filho da filha do faraó porque sua mãe o fez assim. De foragido, aliás, ele se torna foragido por causa da circunstância. Ele se torna líder do povo quando ele nem mesmo queria. Quando Deus chama Moisés, a primeira reação dele é recusar o chamado. Mas de alguma maneira Deus vai conduzindo ele e mostrando que os planos que Deus tinha para a vida dele eram muito maiores do que aquilo que ele podia imaginar. Moisés é diferente de qualquer outro personagem na Bíblia e tem algumas características para isso. Aliás, Moisés é diferente de muitos de nós, inclusive. Primeiro que Moisés é o autor com mais livros escritos na Bíblia, o que já coloca ele num lugar especial quando a gente estuda a Bíblia como um todo. Moisés também foi o primeiro
a ouvir o nome de Deus. Esse é um detalhe muito curioso. Nós só sabemos o nome de Deus porque Moisés perguntou. Ele foi o primeiro a perguntar e o primeiro a ouvir de fato qual era o nome em si de Deus, a identidade divina. Um privilégio. Aliás, nessa ocasião onde ele ouve o nome de Deus, Moisés ainda tem o privilégio de ver Deus passando. Moisés tem essa ousadia de, depois de passar tempo diretamente com Deus, pedir para ver a sua face. E Deus não nega, viu? Deus concede o que pode, mas Deus não nega o pedido como um todo, o que mostra quão especial Moisés era. Moisés também é o primeiro ser humano a receber o milagre da ressurreição. E não apenas a ressurreição da morte para ter mais vida, mas a ressurreição para a vida eterna. Moisés é o primeiro a descansar, mas ser ressuscitado, como diz o livro de Judas, para poder ser levado para o céu. E Moisés então é quem é o, como é que eu posso dizer, o precursor da nossa esperança de que a morte não é capaz de vencer a salvação que Cristo pode nos oferecer. Moisés é um dos primeiros, aliás, o segundo ser humano a receber a salvação antecipada. Junto com Enoque e Elias, Moisés é o único personagem que a Bíblia menciona estar no céu. E o seu papel é tão importante, e sua conexão com Deus é tão diferenciada, que você lembra da história, nos evangelhos, que quando Jesus tem um momento de desânimo no seu ministério, e ele precisa de força divina, duas pessoas aparecem para animar Jesus no Monte da Transfiguração, Elias e Moisés. Olha a conexão desse homem com Deus, a tal ponto de que quando Cristo está abalado, é Moisés junto com Elias que aparece para dar ânimo para Cristo. Moisés é alguém especial, e por isso que a gente estuda tanto a vida dele, os escritos dele, e tem tanta coisa que a gente pode tirar para a nossa vida. A história de Moisés, ela pode ser resumida em milagres. E aqui no nosso estudo, só para ficar o recorte, a gente vai se concentrar apenas na primeira parte da história de Moisés, tá bom? Lá no seu primeiro ciclo, os seus primeiros 40 anos, para ser mais preciso, o início da vida de Moisés, que está relatado lá no livro de Êxodo, capítulo 1 e capítulo 2. É nesse trecho que a gente vai se concentrar. A gente não vai ler agora, mas se você quiser ler depois, as informações a gente vai tirar desse trecho. Bom, a história de Moisés, essa primeira parte, ela pode ser contada ou dividida por milagres. A gente consegue ter os blocos da história de Moisés. Para começar, o seu nascimento. Eu não sei se você já parou para pensar que o nascimento de Moisés é um milagre. Você já fez essa conta? Moisés ele nasceu no pior período da história de Israel no Egito. A gente sabe que Israel foi escravo do Egito, mas não se engane, tá? Não foi o tempo todo. Lembra que quando os israelitas chegaram no Egito, ao longo desses 430 anos, quando eles chegaram, eles eram tratados como reis. Eles tinham tudo do bom e do melhor. Eles não só eram bem recebidos, mas tiveram a melhor terra do Egito, tinham o melhor trabalho, não pagavam pela comida que os egípcios pagavam, eles tinham do bom e do melhor. Mas aí tem aquela expressão na Bíblia, como é que diz aquela expressão, desbravador? Subiu um outro faraó que não conhecia José. E aí agora mudou tudo. Quando subiu um faraó que não tinha essa afeição por Israel, as coisas começaram a mudar. Claro, lentamente, gradativamente, da glória, Israel chega à sua miséria. E agora Israel passa a ser tratado como escravo. Ao longo de todo esse tempo, Moisés parece nascer na pior parte da história. Não só quando Israel é tratado como escravo, mas quando de fato é oprimido, é maltratado, é aquele escravo no pior sentido que a palavra pode colocar. É nesse contexto que Moisés nasce. A tal ponto que o faraó já tinha percebido que Israel era inimigo do povo e decidiu que ninguém mais deveria nascer. Você conhece a história? Ele então dá uma ordem que nenhum menino era permitido que nascesse mais entre os hebreus. Apenas meninas, para que o exército não fosse fortalecido. Essa é a estratégia. Bom, mas como é que você controla se um menino nasce ou uma menina nasce? A ordem era simples. O faraó ordenou que qualquer menino que nascesse deveria ser morto no parto. Ele não deveria nascer. Mas aí vem o primeiro milagre, porque a Bíblia fala que as parteiras dos hebreus eram duas mulheres em específico, Sifrá e Puá. O nome delas está lá na Bíblia. E a Bíblia vai dizer que essas mulheres foram usadas por Deus para salvar a vida de vários hebreus, entre eles Moisés. Moisés só esteve vivo
porque duas parteiras decidiram desafiar a ordem do grande faraó, colocando sua própria vida em risco para deixar que os bebês nascessem. Primeiro milagre. Mas esse não foi o único. O segundo milagre da vida de Moisés tem que ver com seus primeiros meses. Porque, ok, o bebê nasceu, a parteira fez a parte dela. Mas e agora, como é que você mantém o bebê vivo? O faraó descobriu que as parteiras estavam dando golpe. Então agora ele aumentou a ordem. Não só os bebês deveriam morrer no parto, mas todos os bebês meninos já nascidos deveriam ser jogados no rio Nilo. Grava essa informação. Jogados no rio Nilo. O que acontece agora então? Amrão, pai de Moisés, e Joquebede, mãe de Moisés, tinham um desafio: manter Moisés vivo. A Bíblia fala que por 3 meses, Moisés foi escondido em casa. Pergunta: quantos aqui são pais ou mães? Deixa eu ver as mãos. Quantos aqui ainda lembram dos primeiros 3 meses de vida do seu filho? E eu queria que você imaginasse agora como é que você esconde um bebê de 3 meses em casa. Fala para mim. Como é que você faz esse bebê não chorar para não ouvir passando na rua? Como é que você faz para o soldado estar passando do lado e você fazer, não chora, não chora? Se alguém souber como, me fala, porque com o Luca a gente falhou miseravelmente. Espero poder melhorar essa técnica com a Liz, que está chegando agora. 3 meses. Como que você esconde um bebê de 3 meses num lugar que está sendo vigiado? E vale considerar que eles não moravam em prédios, no 25º andar onde ninguém escuta. Como que você esconde o bebê de 3 meses? Como que você esconde para que ninguém denuncie o bebê de 3 meses? Você pode ter outras explicações técnicas. Para mim tem uma que resolve. Milagre. Deus preservou a vida de Moisés. Segundo milagre. Mas tem o terceiro milagre. Porque chegou uma hora que não tinha mais como esconder o bebê. Então agora vem o milagre da adoção da princesa. Eu não sei se você já parou para pensar que a história de Joquebede, se ela é recortada da história da Bíblia, é uma das histórias mais malucas e incompreensíveis. Eu não sei se tem alguém que trabalha aqui no conselho tutelar, tá bom? Mas para pensar nessa história. Uma mulher, mãe, obviamente, quando percebe que o seu filho não pode ser preservado em vida, ela constrói um cesto e solta. Aliás, na minha versão, a Bíblia usa a expressão larga o bebê no Nilo. Se você recorta essa história e analisa, você chega a uma conclusão. Joquebede é a pior mãe do mundo. Que tipo de mãe coloca o bebê num cesto e larga no rio? Que tipo de mãe coloca o bebê num saco e larga no meio de um lugar solto, para sabe lá Deus o que vai acontecer? Mas é quando a gente lê a história inteira que a gente percebe, na verdade, a força da mulher que é Joquebede e, assim, da unção do Espírito que tem essa mãe chamada Joquebede. Estranhamente, aliás, curiosamente, talvez a melhor palavra, Amrão sai de cena nessa história. E o protagonismo é assumido totalmente pela mãe de Moisés, que lá na frente a história vai nos dizer que é Joquebede. Joquebede parece tomar a decisão, deve ter o aval do pai, mas ela é quem age nessa cena, constrói um cesto quando percebe que não havia mais como esconder o bebê, e ela coloca junto aos juncos, que eram as plantas que tinham na beirada do Nilo. Pergunto para você, o que Joquebede esperava com isso? Qual era a estratégia dela? Eu entendo que ela queria salvar o bebê de ser pego pelo soldado, isso eu entendo. Mas colocar no Nilo era esperando o quê? Já ouviu aquela expressão, deixou ao Deus dará? Já ouviu a expressão? Geralmente a gente usa ela num contexto negativo, né? Mas o que Joquebede fez foi exatamente isso. Preparou um cesto, orou e literalmente entregou para Deus. Coloca Miriam, a irmã mais velha, do lado só para observar o que aconteceria. Ela não abandonou o filho. Ela está numa atitude desesperada. Entrega na mão de Deus. E olha só que interessante que a gente descobre. A atitude da mãe que parece loucura, quando entrega na mão de Deus, é a decisão mais sábia que ela poderia ter tomado. Mas só faz sentido para uma mulher que está extremamente conectada com Deus. Se ela pedisse conselho para mim, pastor, eu não sei o que fazer com meu filho, estou pensando em largar ele no Nilo, o que você acha? Eu não ia pensar 2 vezes em dizer, por favor, vamos orar aqui para Deus mudar seu coração.
mas ela foi usada por Deus naquele momento. O milagre não parou por aí. Ela deixou o cesto junto aos juncos. Em algum momento no relato, dá até a impressão de que ela já deixou nos juncos, próximo ao lugar onde era o palácio. Quando a filha do faraó vem tomar banho no rio, se banhar, aliás, no rio, ela vê o cesto lá no junco onde Joquebede tinha deixado. E ela abre o cesto. Aqui vem a outra parte, essa parte do milagre que eu mencionei, que é o terceiro milagre. Quando a filha do faraó abre o cesto, qual é a primeira afirmação que ela faz? É hebreu. Pergunta, quem havia mandado matar todos os meninos hebreus? O pai dela. Mas quando ela constata que é hebreu, o que ela faz? Ela adota. Como que ela sabia que era hebreu? Porque quem eram os bebês que estavam no Nilo? Os bebês estavam sendo jogados no Nilo. Quando ela vê um bebê jogado no Nilo, um menino, é hebreu. Ela não tem dúvida. Mas qual é a reação dela? Adotar. A filha do inimigo salvou a vida do libertador Moisés. A filha do homem que mandou matar Moisés salvou a vida dele. Quem vai prever essa narrativa na história? Como que Joquebede podia ter imaginado isso? Usada por Deus, deixou Deus guiar. A adoção da filha de Faraó é um milagre. Ela olha, constata que é um hebreu e decide adotá-lo. Um milagre. Agora, Moisés passa a ser guardado no lugar mais seguro do Egito. Qual é? No palácio do rei que mandou matar os hebreus. Olha a ironia. Moisés se protege, que salva a sua vida, não é escondido em casa. É no quarto do palácio do homem que queria matar os hebreus. Só há uma explicação para isso. Qual é? Milagre. Deus poupou a vida de Moisés, porque Deus tinha sonhos, planos, para agir através dele. Quarto e último milagre que eu coloco nesse trecho da história, é que além de tudo isso, além de salvar sua vida, Moisés ainda tem um privilégio. Ele passa a ser criado pela sua mãe. Esse é o quarto milagre. E entenda que essa criação é fundamental na história de Moisés. A Miriam, a gente não sabe a idade dela, tá? A gente não sabe. Tudo indica que não era muito mais velha. Vou especular aqui, que fique claro, tá? Quem sabe uma adolescente, quem sabe uma juvenil. Especulando. Fato é que Miriam foi muito sagaz. Joquebede não combinou nada com ela. Como é que você combina o que vai acontecer ali? Quando Miriam observa que a filha do faraó pegou Moisés, ela tem uma ideia, que só pode ter vindo do Espírito Santo. Corre até a filha do faraó e fala, eu estou vendo que você achou um bebê aí, por acaso eu vi que você achou um bebê? Você quer alguém que cuida dela? Eu conheço a mulher ideal para cuidar desse bebê. Corre e chama a mãe dela. Quem bolou essa estratégia? Fala para mim. A Miriam, na verdade, o próprio Deus colocou no coração dela. A sagacidade, que é quase um milagre nessa história também. E agora, quando Joquebede chega, ela ganha o privilégio. Olha só, o que era direito virou privilégio. De criar o seu filho em segurança e ainda ganhando salário para isso. Porque a filha do faraó paga para Joquebede criar os primeiros anos de Moisés. Deus não apenas salvou a vida de Moisés, mas Deus preparou a estrutura para que Moisés se tornasse o líder que ele precisava ser. A história de Moisés é miraculosa. E como eu falei, eu acho que tem muita coisa que a gente pode aprender dela. Naturalmente, o nosso tempo não permite explorar a fundo cada detalhe. Mas eu queria destacar aqui com você duas reflexões a partir desse trecho da vida de Moisés. E para ninguém ficar triste, essa reflexão vai uma para cada grupo, tá bom? A primeira reflexão é para os pais. A segunda reflexão é para os bravadores. Presta atenção que vai chegar a vez de vocês. Primeira reflexão que a gente tira dessa história é para você que é pai, você que é mãe. Você que está prestes a se tornar pai, você que sonha em um dia ser mãe. Você que já é pai de talvez de outros filhos, talvez de outras gerações, ou talvez de filhos do coração. Essa reflexão é para você, ela é para mim. Aos pais, a reflexão que precisamos fazer aqui é uma pergunta. O que nós temos ensinado aos nossos filhos? Essa é a pergunta da reflexão, tá bom? O que temos ensinado aos nossos filhos? Eu vou te explicar o porquê dessa pergunta. Veja, Joquebede,
ela agora tinha o direito de criar seu filho, mas tinha um problema. Qual é? Tinha prazo de validade. Joquebede ganha o direito de criar o seu filho, mas com prazo de validade. A filha do faraó diz, olha, vai lá, leva ele, amamenta ele, e quando ele estiver maior, você traz ele para mim. Joquebede sabia que tinha pouco tempo para criar seu filho. E agora eu queria que você, que é pai ou mãe, que já passou pela criação de um bebê, tentasse imaginar o desafio de Joquebede. É difícil saber se ela já sabia ao certo qual era a idade que tinha que devolver ao palácio. Mas fato é que ela sabia que era urgente e era com pressa. Era pouco tempo. Joquebede sabia que seu filho voltaria para o Egito. Joquebede sabia que ele aprenderia outros valores diferentes daquele que ela queria ensinar para o seu filho. Joquebede sabia que quando ele saísse de casa, ela perderia totalmente a influência sobre o filho. Não é que o filho ia casar, o filho ia ganhar outra mãe. Ela perderia o contato. A escrava deixaria de ter contato com o filho da filha do faraó. Joquebede sabia que tinha pouco tempo. E nesse pouco tempo, Joquebede precisava então amamentar o seu filho e ensinar Moisés a comer as primeiras frutas e alimentos sólidos. Nesse pouco tempo, Joquebede tinha que ensinar Moisés a andar sem tropeçar e cair no chão. Nesse pouco tempo, Joquebede tinha que ensinar Moisés a usar os talheres sem fazer uma sujeirada na cara ou no chão. Nesse pouco tempo, Joquebede tinha que ensinar seu filho a falar por favor, muito obrigado e me desculpe. Nesse pouco tempo, Joquebede tinha que ensinar o seu filho a respeitar o amiguinho e não bater naquele que está falando bravo com ele. Nesse pouco tempo, Joquebede tinha que ensinar seu filho a não fazer xixi na fralda, mas aprender a fazer no lugar certo. Nesse pouco tempo, Joquebede tinha que ensinar seu filho a ser gente. E enquanto isso, nesse pouco tempo, ela tinha que ensinar seu filho que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel e não o Deus que ele aprenderia no Egito. Como que você ensina tudo isso em tão pouco tempo? A história de Moisés me mostra que Joquebede é um exemplo de mãe e de prioridade no ensino. Pais, deixa eu falar uma coisa para você. Aonde Moisés passou a adolescência? No Egito ou em Israel? Com os egípcios ou com os hebreus? Pode responder. Onde ele passou a adolescência? No Egito. Onde Moisés fez a faculdade? No Egito ou em Israel? No Egito. Aonde que Moisés teve as suas primeiras amizades de vida? No Egito ou em Israel? Aonde que Moisés teve sua primeira atração por alguém que ele gostava? Aonde que Moisés teve a influência das amizades para tomar decisões sozinhas? Aonde que Moisés aprendeu a independência? Aonde que Moisés teve a vida adulta? Tudo no Egito. Tudo que Joquebede teve com Moisés foi a primeira infância. E foi o suficiente para que quando viesse a oportunidade, ele escolhesse rejeitar o palácio para se tornar líder do povo de Deus. Eu olho para isso e pergunto para mim que sou pai, e pergunto para você que é pai e mãe, que tipo de educação é essa que Joquebede deu? A ponto de, na primeira infância, Moisés aprender o caminho em que deveria andar e nunca se desviar dele. Aqui a gente tem que fazer a pergunta: o que nós temos ensinado aos nossos filhos? O que você pretende ensinar para os seus filhos futuros? Que tipo de valores temos ensinado? Provérbios 22, verso 6, acabei de mencionar, diz que nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar. Por quê? Porque quando ela for velho, ela não vai se esquecer desse caminho. Sabe o que esse texto mostra para a gente? É que não é que você deve ensinar apenas, esse é o caminho. O ponto é o seguinte, o que esse texto sugere é que existem vários caminhos. O papel dos pais não é mostrar o caminho, mas é mostrar qual caminho. Entende a diferença? O papel dos pais, segundo Provérbios 22, não é mostrar o caminho, mas qual caminho.
Ensina a criança no caminho em que deve andar, porque o meu papel como pai não é dizer vai por aqui, é dizer para o Luca, meu filho, e para a Alice que está vindo, filho, não é aqui. Filho, esse caminho aqui não é bom. Filho, essa alternativa não é a direção, o caminho melhor é esse, andai por ele. Só que sabe quando a gente faz isso? É na primeira infância. É no início da vida. É na idade juvenil. É nos primeiros momentos. E eu preciso perguntar, no século 21, com tantas coisas que a gente oferece para os nossos filhos, o que nós temos ensinado no fim das contas? Boa parte dos nossos filhos aprende a falar inglês. Ou outras línguas que eu não sei nem imaginar quais são. Boa parte dos nossos filhos aprendem natação, futebol, balé, reforço escolar e tantas outras coisas. Os nossos filhos já nascem sabendo tecnologia muito melhor do que nós. Mas e o céu? E os valores cristãos? Para o que temos preparado os nossos filhos? Quando eu olho para a história de Moisés, eu descubro que em poucos anos, Joquebede não preparou Moisés para a vida, Joquebede preparou Moisés para o céu. Joquebede não ensinou Moisés a ser o líder do Egito. Joquebede ensinou Moisés a ser o líder do povo de Deus. Joquebede não ensinou Moisés a falar a língua egípcia. Joquebede ensinou Moisés a falar o idioma bíblico. Joquebede não ensinou Moisés a ter sucesso no Egito. Joquebede ensinou Moisés a servir o Deus dos escravos. E ele levou isso para a vida toda. E ainda que o faraó ensinasse outra coisa, ainda que as melhores universidades egípcias ensinassem outra coisa, Moisés nunca esqueceu o caminho que deveria andar. Pais e mães, o que temos ensinado aos nossos filhos? Qual caminho temos mostrado para eles? Em que direção temos apontado? Não é à toa que eu estou falando disso no Dia dos Bravadores. Porque eu sei que priorizar o clube para o pai e para a mãe, às vezes exige sacrifício. Eu sei que todo dia ensinar para os filhos a ler a lição da escola sabatina, a parar um tempo para ler a Bíblia, exige às vezes chegar atrasado no trabalho. Exige às vezes abrir mão de uma viagem para pagar uma mensalidade. Exige às vezes abrir mão de prioridades para colocar novas prioridades. Mas eu preciso perguntar para você, para que você tem informado seu filho? Para esse mundo ou para o céu? Para São Paulo ou para Nova Jerusalém? Para o século 21 ou para a eternidade? Que caminho temos mostrado aos nossos filhos? Como temos aproveitado o tempo que nos é dado? Você já parou para pensar que nós pais também temos tempo limitado com os nossos filhos? Joquebede tinha prazo de validade, mas a gente também, você já parou para pensar nisso? Porque todos nós criamos os nossos filhos sabendo que um dia eles saem de casa. E se não sai de casa, tem uma hora que a gente começa a pedir, vai lá, está na hora de sair de casa. 30 anos já passou, está na hora de sair de casa. Espero que eu não tenha cutucado ninguém. Nós também temos prazo de validade no ensino. O que temos ensinado aos nossos filhos? Qual caminho temos indicado para que possam andar? Segunda e última reflexão dessa história, para a gente terminar. Os bravadores, essa aqui é para vocês, tá bom? Agora não é para os pais de vocês, não. Eu vou repetir. Não é para os pais de vocês. É para vocês. A pergunta dessa reflexão agora para vocês é o seguinte: o que vocês, ou o que nós, desbravadores, temos escolhido? Para os pais a pergunta é o que nós temos ensinado. Para os bravadores a pergunta é o que nós temos escolhido. Eu vou explicar. Olha só, a gente viu a grandeza do ensino de Joquebede, certo? Mas uma coisa que a gente não pode esquecer, desbravador, é que teve uma hora que a mãe não estava mais perto. É que teve uma hora que Joquebede não estava mais do lado. E aí Moisés teve que fazer uma coisa. O que ele teve que fazer? Escolher. Se ele ia continuar no caminho que a mãe ensinou, ou se ele ia se desviar para outra rota. Moisés teve a oportunidade de aprender as coisas do Egito, tá?
Moisés teve a oportunidade de ser convidado pelos amigos para fazer coisa que ele sabia que não era o melhor. Ele teve que escolher. Quem era o Deus dele? Grava essa pergunta. Quem era o Deus dele? Tem uma coisa muito interessante na história de Moisés, que é a idade. Você já parou para fazer a conta da idade de Moisés? Êxodo capítulo 2, verso 10, diz que ele voltou ao palácio quando ele era grande. Quando ele era grande. A gente pode chutar a idade que ele era mais ou menos um pré-adolescente ou um juvenil pela cultura, pelos valores culturais, a definição do que é grande. Mas quando a gente vai para o livro Patriarcas e Profetas, quando Ellen White, pioneira da nossa igreja, escreve sobre o tema, ela é taxativa. Desmistifica o problema. Sabe quantos anos Moisés tinha quando voltou para o palácio? Quem lembra? Quem já leu aí? 12 anos. A senhora está em dia aqui. 12 anos. Quem aqui tem 12 anos, bravadores? Quem tem 12 anos? Quem tem 11 anos? É na idade de vocês que Moisés foi para o Egito e saiu de casa. Foi na idade de vocês que Moisés não tinha mais a influência da mãe. Quem aqui tem 13 anos? Deixa eu ver. 14. 15. Quem não levantou a mão aí é porque está precoce. Tem um cara de mais velho. Ou porque está dormindo aí, que nem o outro. Isso aí. Na idade de vocês, Moisés não era Joquebede que escolhia mais, não. Era ele mesmo. Agora eu vou falar coisas que não tinha naquele tempo, tá? Eu vou fazer a comparação para os nossos dias. Entendam bem para não dizer que eu estou falando a história errada, tá bom? Moisés, na idade de vocês, ele não lia a Bíblia porque Joquebede mandou. Ele lia porque ele escolheu. Moisés orava todo dia, não é porque o pai falava, ô menino, vai orar antes de dormir. É porque ele escolhia. Sabe por que Moisés não se relacionou com uma pessoa que fazia mal para ele? Porque ele escolhia. Aliás, você sabe que Moisés não casou com a egípcia, né? Moisés casou com alguém que adorava a Deus também. Por quê? Porque o pai não deixou? Porque a mãe disse que não? Por que ele não casou? Porque ele escolheu. E que fique claro que ele não saiu menino do Egito não, tá? Quando ele saiu do Egito, diz Atos capítulo 7, verso 23, quantos anos ele tinha? 40 anos, ele já era homem feito. Nesse meio tempo ele podia ter escolhido tudo. Mas Moisés escolheu permanecer no caminho de Deus que os pais haviam ensinado. Ô desbravador, olha para mim. Vou fazer uma pergunta bem direta para você. Quem é o seu Deus? Escuta, não responda tão rápido. Ninguém vai ganhar prêmio. Eu não estou perguntando quem é o Deus dos pais de vocês. Eu estou perguntando quem é o seu Deus. Desbravador, deixa eu fazer outra pergunta. Olha aqui. Qual é a sua igreja? Eu não estou perguntando a igreja dos seus pais, mas a sua igreja. Essa pergunta vai principalmente dos mais velhos. Qual é a sua igreja? Qual é a sua fé? O que você crê? A verdade é que nos primeiros anos, a gente segue o fluxo, a gente segue o flow do que os pais falam. Mas, bravador, vocês já estão na idade onde não é mais sobre o que os pais de vocês creem. Vocês precisam escolher continuar adorando o Deus de Israel. Porque se Moisés tivesse a vida inteira adorando o Deus de Joquebede, não ia chegar. Teve um dia que ele decidiu que aquele era o Deus dele, não só da mãe dele, para se tornar o líder do povo de Deus. Desbravador, quem é o seu Deus? Qual é a sua igreja? Qual é o papel da fé na sua vida? Igreja, vamos fazer matemática aqui? Não, alguém falou não desesperadamente. Quantos anos Moisés teve sob a influência da sua mãe? Quantos anos? 12 anos. 40, faz a continha, estou dando tempo para você fazer a subtração, tá? 40, 12, 40, 40 menos 12. Quantos anos Moisés esteve sob a influência do Egito? 28. Quem errou? Não, brincadeira, não levanta não. 12 anos, igreja, Moisés aprendeu a mãe. E nos mesmos 12 anos que ele estava aprendendo a falar, nos mesmos 12 anos estava aprendendo a comer, nos mesmos 12 anos estava aprendendo a ir no banheiro. Nesses mesmos 12 anos ele aprendeu sobre Deus. Durante outros 28 anos, Moisés aprendeu o que significa ser egípcio. Mas quando ele pôde escolher, qual foi a escolha dele?
o Deus de Israel. Desbravador, não diga para mim, desbravador, que você não está mais indo na igreja, não quer ir na igreja porque os seus amigos fazem outra coisa. Não diga para mim que você tem dúvida sobre priorizar ou buscar a Bíblia, ou a Deus, ou oração, porque todo mundo faz diferente. Nem diga para mim que você não crê muito nas coisas porque você está aprendendo na escola coisa diferente. Moisés teve tudo isso pior. No fim das contas, é a sua escolha. Qual é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Qual é a sua igreja? Desbravador, por qual caminho você vai andar? É você quem escolhe. Os seus pais têm influência e te ensinaram, mas tem uma hora que você tem que escolher. Por qual caminho você quer andar? Qual é a sua igreja? Quanto tempo você tem para Deus? O que você sonha para a vida, desbravador? O que você sonha para a vida? O que você chama de sucesso? Você quer virar o quê? E eu não estou perguntando qual profissão você quer, tá bom? Eu estou perguntando se você quer ir para o céu. Eu estou perguntando se você quer viver para Deus ou para você mesmo. Eu estou perguntando se você quer ser um missionário da obra divina ou se você quer simplesmente continuar fazendo as suas coisas como se Jesus nunca fosse voltar. Qual é a sua escolha? Quem é Deus para você? A vida de Moisés nos inspira a pensar sobre ensinos e escolhas. O que temos ensinado aos nossos filhos? O que temos escolhido para a nossa vida? Meu tempo já foi embora, eu preciso terminar a reflexão. Eu escolhi pensar sobre isso hoje, nos Bravadores, ou no Dia dos Bravadores, porque eu acho que o Clube dos Bravadores tem tudo a ver com isso. O Clube dos Bravadores é justamente a etapa onde os nossos filhos, pais, aprendem os valores celestiais e onde nós, desbravadores, quando a gente faz o cartão, quando a gente faz a especialidade, na verdade a gente está aprendendo valores que não são só para agora. E eu vou dizer uma coisa, os mais velhos aí, por favor, ninguém me crucifique, tá bom? O desbravador não está aí para te ensinar a sobreviver à perseguição. O desbravador está aí para te ensinar a viver a eternidade. O que você tem escolhido? Fé, no fim das contas, é sobre escolha e decisão. No Dia Mundial dos Bravadores, o convite que eu compartilho com você, porque ele é para mim também, é que nós possamos escolher para nós e para a próxima geração, não sucesso aqui, mas sucesso depois. Não sucesso no século 21, mas na eternidade. Não ser um cidadão de São Paulo, mas um cidadão da Nova Jerusalém. E até lá, até a volta de Jesus, que nós sejamos então portadores de luz, levando a mensagem do Evangelho a todo mundo em minha geração. Nós vamos terminar agora vendo uma festa batismal, que é sobre escolhas, que é sobre a decisão de colocar Deus à frente. Que esse exemplo dos amigos aqui, primeiro, que essa decisão possa perdurar para toda a vida, e que possa servir também de inspiração, testemunho e motivação, para que nós possamos priorizar a eternidade. Posso orar com você? Santo Deus, obrigado porque o Senhor não é o Deus de agora, nem de antes. O Senhor nem é só o Deus do depois, o Senhor é o Deus eterno. O Senhor é o Deus de todos os tempos. E da mesma forma que o Senhor atuou na vida de Moisés, eu tenho certeza que o Senhor atua em nossa vida. Obrigado por ter preservado a história desse homem para que servisse de inspiração para nós. Obrigado por ter preservado a história dessa mãe para servir de inspiração para nós. Nesse momento eu coloco em tuas mãos, Senhor, primeiramente, todos os pais que estão aqui. Os pais de outras gerações, os pais de agora e os pais futuros. Senhor, que nós possamos ter tanta clareza da Tua vontade e da beleza do Teu amor, que os nossos filhos sejam a primeira igreja a ser convertida, que na nossa casa seja um lugar onde o Senhor habita, que os primeiros livros aos nossos filhos lerem seja a Tua palavra, e que a primeira voz e os primeiros conselhos que eles aprendam a seguir e ouvir sejam os Teus conselhos e os Teus mandamentos. Nos ajuda, Senhor,
a ensinar os nossos filhos a serem cidadãos celestiais. Porque a verdade é que às vezes, e eu digo isso como pai também, a gente está tão preocupado que o nosso filho se vire bem no mercado de trabalho, que o nosso filho dê os seus pulos para conseguir uma boa estabilidade financeira, mas a gente acredita que tudo isso vai queimar, Senhor. A gente acredita que tudo isso vai acabar. Por isso nos dá essa obra superior. A faculdade pode ensinar os nossos filhos a serem bons profissionais, mas são os pais que podem ensinar os filhos a serem servos teus. Por isso, por favor, nos usa como tutores celestiais, como representantes teus, nessa difícil e importante responsabilidade de que cada filho que o Senhor nos dê seja mais um cidadão do lar celestial. Mas, Senhor, eu oro também em especial pelos filhos, em especial pelos bravadores, mas é natural que toda essa reflexão que se estende a todos os jovens, todos os juvenis, todos os adolescentes, todos os filhos em si. Boa parte do que estamos aqui, ainda mais numa cultura cristã como é a nossa, boa parte de nós viemos de um lar que tem esses valores. Os valores do céu e os valores bíblicos. Boa parte de nós viemos de lares que priorizam o Senhor. Senhor, a esses, eu peço que o Senhor dê a coragem de permanecer no caminho em que os pais indicaram para andar. Que o Senhor nos ajude a escolher. E aqui eu incluo aqueles que vieram de um lar onde não tiveram esses valores na casa. E eu sei que existem muitos aqui que vieram de famílias onde os valores cristãos não foram prioridade. Obrigado pela oportunidade da escolha. E obrigado porque hoje podemos conhecer o Senhor e escolher andar pelos teus caminhos. Por isso, por favor, nos dê a coragem de escolher. A cada desbravador aqui, Senhor, dê a bravura, o pé firme, para permanecer na tua direção e que nada nem ninguém nos tire dessa rota. Que sejamos soldados celestiais, que sejamos servos de Deus e ao sermos amigos de todos, que possamos estar, na verdade, partilhando a tua luz e a mensagem do Evangelho. Até o Senhor voltar e nos dar, como diz o hino, o galardão. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.